Olá, voltamos, estamos aqui de volta, eu aqui, você aí, juntinhos, ó, no coração, batendo, ó, no mesmo ritmo, na mesma sintonia, rumos à aprovação lá na MC Pará, que melhor lugar no mundo não há, Belém do Pará. Em outubro estarei aí, com fé em Deus, tá certo? Tranquilos até aí? Professora Luciana Medeiros, @gmail.com, nosso Face Luzinha Medeiros. Ok? Vamos embora. Nós estávamos falando, não foi? Da composição do caráter deliberativo e da composição, não foi? Do Conselho de Saúde. Pois bem, temos aqui o resumo que nós vamos fazer. Nós temos como característica do Conselho de Saúde o caráter deliberativo. Ele delibera, ele decide. Ele é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo. É verdade. Composto por representantes de toda a sociedade. Dos usuários, dos prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e dos representantes do governo. Dos usuários, dos prestadores de serviço, não é? Dos profissionais de saúde e dos representantes do governo. O Conselho, obviamente, não pode deliberar de forma contrária à lei. Nunca, jamais, em tempo algum. Nós temos uma lei, a Lei 8142, nós temos a 8080, e os conselhos, ao deliberarem, devem observar o que é disposto na lei. Obviamente que uma decisão do Conselho jamais, nunca, em tempo algum, poderá contrariar uma coisa que foi algo que foi disposto em lei. A lei, ela é oriunda do processo legislativo. Nós temos um poder legislativo, que tem como função precípua a função legiferante, a função de fazer lei. Afinal de contas, nós somos um Estado democrático de direito. Nos submetemos aos limites determinados pela lei. Então, logo, nunca, jamais, em tempo algum, um conselho poderá deliberar sobre um assunto, no nosso caso, relativo à política de saúde, né, aos serviços de saúde, e deliberar de forma contrária ao que está disposto em lei. Tranquilos até aqui? Isso também cai na prova. O Conselho não pode deliberar, já que ele é uma instância de deliberação, uma instância permanente, não pode deliberar, não é, de forma contrária ao que está disposto em lei. Pois bem, lembra daquela formação paritária? Lembra? Pois bem, o Conselho de Saúde, olha aqui para o quadro, olha aqui, pausou, anotou? Pois é, o colegiado do Conselho de Saúde é composto por 25% de representantes do governo e prestadores de serviços, 25% de profissionais de saúde e 50% de usuários. Lembra? A composição será paritária entre os usuários e os demais profissionais e os demais componentes do Conselho de Saúde. Assim, os usuários, controle, participação popular, detêm a maior fatia na participação do Conselho de Saúde. Controle social no SUS. 50% das pessoas que compõem o Conselho de Saúde, 50% do Conselho de Saúde é composto de usuários do serviço de saúde. Os outros 25% dos profissionais e os outros 25% dos representantes do governo e dos prestadores de serviço. Lembrou aí? Pausou, copiou, isso vai cair na prova. Então, a composição do Conselho de Saúde é uma composição paritária em relação aos usuários, tendo os usuários em relação aos demais, não é, das demais pessoas que compõem, aos demais entes que compõem, né, digamos assim, o restante do nosso Conselho de Saúde. 50% de usuário, 25% de profissional de saúde e 25% dos representantes de governo e dos prestadores de serviço, ok? Tranquilos até aqui? Então essa é a composição, o que, Luzinha? Composição paritária. Composição paritária em relação aos demais
não é, componentes, tá certo? Tranquilos até aqui? O colegiado do Conselho de Saúde, esse órgão colegiado, né, essas pessoas, esse colegiado atua na formulação de proposição e estratégia, no controle, na execução de política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, conforme nós já dissemos no bloco passado. Essa participação é uma participação considerada uma participação relevante e exatamente por isso ela não é remunerada. Por quê? Porque seus membros devem ter como, digamos assim, princípio fundamental, basilar, norte, não é? Que eles estão ali para defender o interesse coletivo, tá certo? Então, a participação no Conselho de Saúde é uma participação de relevância pública, não é? Cuja atuação não será remunerada. Afinal de contas, seus membros devem defender o interesse coletivo e não suas corporações, né? Os prestadores de serviços, não é? O governo, os profissionais, não é? Então você tem que defender o coletivo, já que esse conselho é formado de 25% dos representantes do governo e dos prestadores, 25% dos profissionais de saúde e 50% dos usuários, confirmando assim a ideia principal que a Constituição teve de controle da população, controle social, participação da comunidade nas políticas, na elaboração da política, da gestão do SUS. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Afinal de contas, a cidadania não é uma atitude passiva, não é, pessoal? É uma ação permanente em favor da nossa democracia. Tranquilos até aqui? Muito bem. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão assento no Conselho Nacional de Saúde. Claro, não é? O Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais. Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde devem ter assento, sim, no Conselho Nacional de Saúde. Grave isso aqui, Conselho Nacional de Secretários e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, não é? Terão assento, sim, no Conselho Nacional de Saúde. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão suas normas, organizações, etc., de funcionamento definidas em regimento próprio. O regimento da Conferência Nacional de Saúde, das conferências e dos conselhos serão aprovados pelo respectivo conselho. Então, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde terão suas organizações, suas normas previstas em regimento próprio, que será definido pelo próprio conselho. Além disso, a gente deve observar que a lei também garante ao município, não é, que ele realize, que ele estabeleça um consórcio, não é, para execução de ações de serviços de saúde. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, o município é a entidade, digamos assim, mais fraquinha da relação, não é? Existem municípios que são muito, mas muito pequenos, né? No interior da Bahia, no interior do Mato Grosso, no país inteiro. Então, a lei, não é, facultou, sim, aos municípios, não é, a possibilidade de realizar consórcio com outros entes, a fim de que possam executar as ações de saúde de forma eficiente. O município, ele tem, digamos assim, uma necessidade um pouco maior. A gente não pode comparar um município como São Paulo, por exemplo, não é, com um município muito menor. Por exemplo, eu vou falar de um município, aliás, eu não vou falar de citar município nenhum para não chatear ninguém. Mas a gente sabe que existem municípios que realmente precisam, não é, de uma forcinha maior, precisam de orçamento público um pouco maior, a fim de que possa realizar os serviços públicos, não é, de maneira mais eficiente. Afinal de contas, o município ele ainda necessita, é a entidade que mais necessita de apoio do governo, tá certo? Tranquilos até aqui? Então, os municípios, a fim de que possam realizar de forma eficiente os seus serviços de saúde, podem sim, através da lei,
não é? Foi facultado ao município a realização, o estabelecimento de consórcios para executar ações e serviços relacionados à área de saúde. Atenção, atenção. As decisões dos conselhos de saúde. Bom, nós vimos que o Conselho de Saúde é um órgão colegiado, permanente e que tem função deliberativa. Eles decidem acerca, não é, de assuntos relacionados à política nacional, à política de saúde, à gestão do SUS. Portanto, essas decisões, elas devem ser homologadas. Homologação é um tipo de ato administrativo, digamos assim, resumindo, né, bem geral mesmo. A homologação, né, lá do direito administrativo, é um ato, não é, através do qual a autoridade competente percebe, né, dá o ok, homologa, diz assim, ó, esse procedimento está na conformidade da lei. Pronto, homologação é este ato administrativo através do qual o gestor, a autoridade pública diz assim, ó, este procedimento que foi feito na conformidade da lei. Portanto, as decisões do conselho devem ser homologadas, né? As deliberações, as decisões dos conselhos de saúde devem ser homologadas pelo chefe legalmente constituído em cada esfera de governo. Já falamos sobre isso anteriormente, estamos falando mais uma vez para repetir. Estamos falando para que você aprenda, para que você não erre no dia da sua prova. É uma questão certa, é uma questão que cai na prova e a gente não pode se dar o luxo de errar. Decisão de conselho, órgão colegiado, deve ser homologada pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera. Muito bem. Observações gerais. Observações gerais. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde. Nós temos o Fundo Nacional de Saúde, nós vamos nos aprofundar nisso. Esses recursos, que são oriundos dos recursos públicos, o orçamento, o dinheiro, o recurso do Fundo Nacional de Saúde, serão alocados, dentre outros, como cobertura das ações de serviços de saúde a serem implantados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Então, quando o Fundo Nacional de Saúde distribui o seu recurso entre os estados, entre os municípios, entre o Distrito Federal, esses recursos devem ser disponibilizados, alocados, colocados como cobertura para acobertar, como cobertura das ações de serviços de saúde, ações e de serviços de saúde, tá certo? No orçamento, digamos assim, no orçamento que a gente não estudou, administração financeira orçamentária, no orçamento, esse recurso vai ser alocado, vai ser, digamos assim, ele vai ser colocado, ele vai ser disponibilizado ali na parte que trata de quê? De ações e serviços de saúde. Ele vai ser localizado dentro do orçamento do Estado, do município, do Distrito Federal, nessa parte, na parte relativa a ações e serviços de saúde, porque o Fundo Nacional de Saúde disponibiliza, distribui seus recursos para com os demais entes, tá certo? Ok? Os recursos do Fundo Nacional de Saúde para a cobertura de ações e serviços de saúde serão repassados, acabamos de falar, de forma regular e de forma automática para os municípios, os estados e o Distrito Federal. As leis orçamentárias, digamos assim, o orçamento já determina que o Fundo Nacional de Saúde, ao receber a parte, ao ter do governo federal, ao ter o seu cofre público já correto e já preenchido, deve de forma automática, deve de forma, digamos assim, regular, repassar esse valor, esse recurso para os municípios, para o Distrito Federal, para o município, que vai ser alocado onde? Na parte do orçamento relativa a ações e serviços de saúde. Caso não haja o atendimento, né, pelos municípios ou pelo... não, mudei aqui, não foi? Aqui, desculpa. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde para a cobertura das ações, isso aqui cai na prova, e serviços de saúde serão destinados 70% aos estados
aos municípios e 30% aos estados. 70% aos municípios e 30% aos estados. Lembre-se, falamos há pouco, existem municípios que necessitam de mais recursos. Municípios pequenos que não têm tanta autonomia econômica, financeira. A maior parte dos recursos do Fundo Nacional está aqui, a maior parte dos recursos do Fundo Nacional, 70% dos recursos do Fundo Nacional serão destinados aos municípios. 70% dos recursos, não é, do Fundo Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços de saúde, 70, repita, muito bem, 70% são destinados aos municípios e 30% aos estados. E o Distrito Federal, olha, lá no direito constitucional a gente sabe que o Distrito Federal detém tanto competência de estado quanto de município. Então, quando se fala em estado, está se englobando também o Distrito Federal do ponto de vista constitucional, tá certo? Bom, o fato é que 70% dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, que são direcionados para ações e serviços de saúde, serão destinados da seguinte forma: 70% para os municípios e 30% para os estados. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Os municípios poderão estabelecer consórcios, já falamos, os municípios são uma entidade, não é? Na verdade, lá no direito constitucional, não vou me aprofundar porque a gente também não vai estudar aqui, mas os municípios, eles foram elevados à categoria de entidade administrativa em 88. Então, podemos dizer de algum modo, que até antes de 88, o município não era uma entidade administrativa, digamos assim, na conformidade do atual artigo 37 da nossa Constituição. Só em 88 que este município foi elevado à categoria de entidade administrativa, administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal, município, tá certo? Tranquilos até aqui? E a indireta, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas, tá certo até aqui? Tá tranquilo? A EBSER é uma empresa pública, componente da administração pública indireta. Capital 100% público, pessoa jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, que tem por finalidade básica a prestação gratuita de serviços médico-hospitalar à comunidade, bem como apoio, ensino, pesquisa e extensão, apoio às entidades, às instituições federais de ensino superior, relativas a serviços como ensino, pesquisa e extensão e formação de pessoal na área da saúde pública, tá certo? Então é por isso que a lei, voltando aqui, vamos aqui, volta, é por isso que a lei diz lá, os municípios poderão estabelecer consórcios, não é? Para execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si parcelas do recurso do Fundo Nacional de Saúde para a cobertura de ações e serviços de saúde, tá certo? O não atendimento pelos municípios, ou pelo Estado, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos para o recebimento de recursos do Fundo Nacional de Saúde implicará, não é, em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União. Aqui é o seguinte, se você recebe um dinheiro e você não administra, não é, o não atendimento, né, dos requisitos para o recebimento, esse não atendimento, se você não preencher os requisitos para receber esse recurso, então esse recurso, no que tange ao município, será administrado pelo município ou pela União em relação ali aos estados. Tranquilos até aqui? Tá tranquilo? Luzinha, lindinha, gatinha, fofinha, bonitinha no meu coração, como é que isso cai na prova? Luzinha, como é que isso cai na prova? Vamos ver? Vamos lá? Olha só. Questão número 1. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta, que aponta as corretas. O controle social no SUS é um dos principais instrumentos para promover a democratização da saúde. Número 2. A Constituição Federal de 88 é omissa em relação ao controle social no SUS. Número 3. O
Controle social no SUS é uma forma de controle da sociedade civil, organizada nas esferas da ação do Estado na área de saúde. Número 4. As conferências de saúde e dos conselhos de saúde são mecanismos formais de controle social. De controle social. Vamos ver? Vamos lá? Pausou? Você pausou aí? Pausou? Vamos ver? Voltou? Se você não pausou, eu tô de olho em você. Pausa esse negócio aí agora. Olha lá. Ai, ai, viu o violão? Ai, ai. Olha, no presencial eu digo assim para os meus amigos, olha, se você... Para os meus alunos eu digo assim, olha, se você não anotar, eu vou jogar praga, viu? E são, ó, um monte de praga. Praga pra caramba, viu? São, ó, quase 100 quilos de praga. Já pensou? É muita praga. E aí, qual é a praga, Luzinha? Sonhar comigo. Ah, isso não é praga? Eu digo, claro, vai sonhar comigo. Uma semana dizendo pra você, tá vendo aí? Tá vendo aí que eu disse que era pra você pausar? Tá vendo aí que eu disse que era pra você pausar? Olha lá. Vamos ver aqui? Pois bem, questão número 1. Questão número 1. O controle social no SUS é um dos principais instrumentos para promover a democratização da saúde. Verdadeiríssimo, verdadeiríssimo. Questão número 1, portanto, está correta. A gente sai aqui da letra E. Número 2, a Constituição Federal de 88 é omissa. Omissa? Nunca foi omissa em relação ao controle social no SUS. Muito pelo contrário, nós falamos aqui que o controle social foi a primeira, que o SUS foi a primeira política social que estabeleceu de forma constitucional a questão da participação da comunidade, não é, em sua política, em sua gestão. Então, número 2, né? A número 2 está errada. Número 3, o controle social no SUS é uma forma de controle da sociedade civil organizada nas esferas da ação do Estado na área de saúde. Com toda e absoluta certeza, isso está verdadeiro. Então, a gente sai da letra A, não é isso? A gente sai, 1 e 3 estão certas, a gente sai da letra D e ficamos, portanto, com a letra B e C. Muito bem. Letra número 4. As conferências de saúde e os conselhos de saúde são mecanismos formais de controle social. Com toda e absoluta certeza, nós vimos aqui que foi através da 8142 que se criou o conselho e a conferência. Foi uma luta, não é? Foi o resultado de uma luta pela democratização, não é? Da participação popular da comunidade, não é, nos órgãos, na gestão, não é, do serviço público de saúde. Portanto, com certeza, imagino que seja a resposta certa, a número 1, a número 3 e a número 4. Vamos ver? Cadê? Letra B. A número 1, tá aqui, letra B. A número 1, a número 3 e a número 4 são aí as respostas corretas. Resposta correta, letra B. Muito bem. Questão número 2. Questão número 2. Vamos lá. De acordo com a Lei 8142, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. O Sistema Único de Saúde contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Legislativo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 2. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Número 3. O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo, tá ali, composto de 50% dos representantes do governo e 50% por representantes do usuário dos serviços de saúde. 4. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Fez aí? Vamos lá? Viu aí? Pausou? Vamos ver? Você pausou ou você está me olhando? Hein? Se você estiver me olhando, eu vou me estressar. Pause para fazer aí. Pausou? Muito bem. O outro, continuação.
Pausou? Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Muito bem, a resposta certa nós vamos conferir no próximo bloco. Não saia daí, fique comigo, né? Vá ali beber sua água, tomar um café e voltar. Já já, eu já tô com saudade. Um beijo e até já.